Olá, seja bem-vindo ao Web3 Academy, seja bem-vindo ao seu canal. Eu sou o professor José Emiliano e vou acompanhar você nessa jornada de aprendizado. Nós já temos aqui no nosso canal uma série de aulas gravadas, gratuitas, e você pode distribuir isso daí, indicar os seus amigos para que eles também possam aprender o que é a Web 3.0 e aprender a desenvolver, né, smart contracts e aplicações para esse novo universo. Tá? O assunto de hoje é um assunto bastante interessante e tem a ver com privacidade. É importante a gente entender que o fato de ser uma carteira Web3, rodando peer-to-peer, em um blockchain, será que está garantido esse anonimato? Vamos lá? É isso aí. Sou o professor José Emiliano e se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Curte, compartilha, vai dando um like aí, né? E a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Um bate-papo curto, mas acho que é interessante a gente falar de coisas que têm a ver com o nosso universo Web3. O assunto de hoje é pseudonimato. Então, a gente vai entender, discutir alguns conceitos, e eu acho que é importante a gente lembrar que a blockchain ela garante o anonimato. De alguma forma, não é bem um anonimato, ele é um pseudonimato. Tá? A gente meio que imagina que seja um anonimato absoluto, só que não, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Primeira questão, o mundo mudou. De um tempo para cá, essas operações que haviam em cima do ambiente da Web3, né, que é composto basicamente das múltiplas redes e as suas respectivas blockchains, né? Blockchains essas formadas em cima de uma plataforma peer-to-peer. Isso daí, durante muito tempo, acontecia a transferência livre de valores e tudo mais entre as partes, só que um movimento iniciado na Europa, um movimento de regulação, acabou desembarcando aqui no Brasil agora, no finalzinho do ano passado e no início desse ano. Tá? Então, hoje, algumas questões relacionadas a sigilo e segurança estão sendo, digamos assim, discutidas. A questão é possível a garantia do anonimato dos possuidores de contratos inteligentes? Você que faz o desenvolvimento e implantação de um smart contract numa rede Ethereum, por exemplo, o seu anonimato é garantido? É possível manter uma aplicação rodando na Web3 totalmente anônima? Essa é uma questão. A outra, considerando esse paradoxo, né, que existe. De um lado, eu tenho a possibilidade de consultar de forma transparente as transações de envio de valores de uma carteira para outra. Considerando isso, como fica a questão do anonimato? Como que eu posso fazer isso ou garantir que isso ocorra de forma anônima? É possível realmente manter a privacidade no ambiente da Web3? É isso que a gente vai conversar hoje. Antes, porém, vamos fazer uma pequena revisão no conceito de wallets. O que são wallets na prática? Wallets são aplicativos, né? Ou aplicativo de celular, ou um programa que você instala no seu navegador, é um plugin que você introduz no seu navegador. São programas que permitem a você criar uma conta de forma totalmente anônima. Ele não vai pedir para você fornecer CPF, identidade. Você vai, por livre e espontânea vontade, criar uma conta e se conectar à Web3, tá bom? E aqui eu tenho nessa ilustração uma série de wallets, das quais a mais conhecida, a mais famosa é a MetaMask, que tem a carinha dessa raposa aí, tá? Mas existem outras, da Coinbase, da Trust Wallet, da Zerion, da Phantom e por aí vai, tá bom? Eu sempre recomendo o pessoal utilizar aquela que é mais comum no mercado, como no caso aí a própria MetaMask, tá bom? E com a carteira instalada, você pode escolher com qual redes você quer se conectar para comprar ou receber esses criptoativos. Então você escolhe lá, não, eu quero na minha carteira, eu quero me conectar com a rede da Ethereum, quero me conectar com a rede da Bitcoin,
quero me conectar com a rede da Solana e assim por diante. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, existem múltiplos softwares que implementam uma wallet. A wallet pode ser uma wallet em forma de software, né? Ou pode ser uma wallet, como essa que aparece aí no desenho, uma wallet física, né? Parece um pendrivezinho, né? Então, eu posso, com essa wallet, me conectar e ter nela guardado os criptoativos que eu quero. Da mesma forma que numa carteira física, eu posso ter dólar, eu posso ter euro, eu posso ter libra, colocadinho dentro da minha carteira física, reais, claro, mas eu também tenho aí na carteira, na wallet eletrônica, né? Seja ela um hardware ou um software, posso me conectar a várias redes. Cada rede trafega dentro da rede a sua própria criptomoeda ou o seu próprio token, enfim. Tá? Então, esse conceito é um conceito bastante interessante. Eu não me identifico para ninguém. Essa carteira é uma carteira chamada autocustodiada. Eu simplesmente vou, instalo o programa, pego uma palavra-frase. Nós temos aqui no nosso canal um tutorialzinho aí de configuração da MetaMask. Eu posso criar criar não, é gerado uma palavra-frase, tá? São 12 palavras, na verdade, que você usa para se autenticar. Eu cadastro uma senha, pronto. Estou dentro da Web3, eu posso comprar, receber tokens de quem eu quiser. Nesse caso em particular, esse tipo de wallet é um wallet autocustodiada ou uma wallet não custodiada. Ela é sua, tá bom? Ela é sua. Se você entra usando o mercado Bitcoin, etc., Coinbase e outras mais, aí sim você tem uma carteira custodiada, a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Então vejamos, as wallets, vamos ver aqui só melhorar aqui a imagem, elas não possuem nome ou CPF. Então o endereço, por exemplo, esse é o endereço de uma wallet válida. Se alguém quiser transferir determinado valor ou determinada criptomoeda para mim, pode utilizar esse endereço e fazer a transferência. O que é interessante notar é que a wallet ela pode ser criada de forma totalmente anônima. E as transações que essa wallet fizer, ou enviando ou recebendo tokens, cripto, isso fica registrado de forma totalmente transparente e permanente. Mas não se sabe exatamente quem é que está mandando, para quem está mandando também. Tá? Então isso é o grande lance, né, da Web3. Alguns conceitos, então. As wallets estão associadas a contas criadas pelos próprios usuários. Então, você cria a sua conta. E essas wallets, que são esses aplicativos ou o próprio hardware, não exige comprovação da identidade do usuário. Assim sendo, isso garante um pseudonimato. Por que pseudo? Por que não é um anonimato? Ele é um anonimato até o momento em que você, usando uma carteira não custodiada, ou alguém utilizando uma carteira não custodiada, transmite ou envia dinheiro para a sua wallet. Então você acaba, digamos assim, sendo rastreado. Tá bom? Existem basicamente 3 tipos de contas. Isso é importante a gente saber. Primeiro, revendo aqui, carteira custodiada. Carteira custodiada, ela pertence às corretoras ou exchanges, mercado Bitcoin, Coinbase e outras, tá? Então, a carteira não é sua, embora você tenha uma conta lá, mas a wallet, ela não é sua. Então, a chave de criptografia que assina as transações daquela carteira não é sua, não está em seu poder, ela está na mão da exchange, da corretora. Tá bom? Isso é importante. Carteiras não custodiadas, elas pertencem aos usuários, exclusivamente a eles. Ou seja, quando você instala uma MetaMask no seu computador ou no seu smartphone, você cria uma carteira não custodiada, ou seja,
a assinatura eletrônica lá, criptográfica das transações está de posse de você, está contigo. Então, quando você assina uma transação transferindo um valor da sua carteira para alguém, você é que é o dono, digamos assim, da chave que providencia essa transferência, que comanda essa transferência. Tá? Então não está na mão da exchange, está na sua mão. E, claro, carteiras de contratos. É importante a gente falar, porque às vezes as pessoas esquecem. Os smart contracts, eles têm uma wallet associada a ela. Na verdade, eles têm uma conta de blockchain associada a ela. Então, quando eu crio um smart contract e publico essa smart contract, faço o deploy dela numa rede Ethereum, eu estou criando nesse smart contract automaticamente digamos assim, um repositório para guardar o saldo daquela conta, daquele contrato. Ele já existe um atributo. A gente falou já numa aula anterior falando sobre os dados da Ethereum, tudo mais, variáveis globais. Então existe dentro do smart contract uma coisa que chama-se variável global, e uma das variáveis globais chama-se account balance, ou seja, é o saldo daquela conta vinculado àquele smart contract. Por mais simples que seja um smart contract que você elaborar, uma vez que você fizer o deploy dele, ele tem dentro dele um local onde ele guarda o saldo. Perfeito? Então, são esses 3 tipos de wallet que a gente encontra. A questão é, eu tenho um endereço eletrônico na mão. Como eu sei que o endereço é da pessoa A ou da pessoa B? Se eu estou aqui com um endereço de Web3, né, um endereço de uma carteira, aí eu vou transferir o valor. Como eu sei que é de fulano, do João, ou é da Maria? Não tem como saber. No Pix, só para a gente lembrar, no Pix, você faz uma transação, quando você coloca a chave Pix, aparece o dono da chave Pix. Aí você confere, é fulano de tal, parará, vou transferir para ele. Pum, transfere. Aqui não. Aqui você não tem como saber. Então, se a pessoa te envia, olha, a minha chave é essa, o endereço da minha carteira é esse, então você vai ter que confiar e transferir para lá. Tá bom? E uma vez transferido, não tem como pegar de volta. Então, não é a mesma coisa do Pix, lá, que tem lá a possibilidade do Banco Central intervir, fazer estorno, papá. Não tem. Tá bom? Então, isso é bom que fique claro que eu não tenho como saber quem é o dono, a menos que a pessoa explicitamente coloque lá, olha, meu endereço é esse, bota lá na mensagem, mandou para você via WhatsApp, etc. Tá bom? É importante para você não cair em golpes. Bom, resumindo, carteira não custodiada. Então vamos ver aqui. Carteira não custodiada é uma carteira que só você tem a chave das transações, só você que tem a chave criptográfica que autoriza as transações, só você pode acessar. Privacidade total, claro, total responsabilidade sua também, tá bom? Então isso é chamado carteira não custodiada. Carteira custodiada. Quem tem a chave das transações é a exchange, a corretora, não é você. Você tem uma conta no seu nome, mas numa plataforma Web 2, onde você tem um cadastro, você informa seu nome, manda lá uma cópia da sua carteira de motorista e torna-se identificável. Tá bom? Então, a carteira custodiada, carteira de algumas corretoras, Binance, Mercado Bitcoin e diversas que existem por aí, você é obrigado, até por uma regra de QIC, que é Know Your Customer,
Você é obrigado a prestar essas informações, tá bom? Carteira custodiada. E, por último, carteira de contratos inteligentes. Então, ela digamos assim, quando você implanta esse smart contract numa rede, esse smart contract tem um endereço que funciona de forma muito semelhante à sua própria wallet. Então, claro, depende do contrato que você escrever, essa implementação pode colocar nele a possibilidade de receber fundos, transferir fundos para alguém, né, permitir o saque ou o depósito. Então, tudo depende do propósito do smart contract. Mas, por default, quando eu implemento um smart contract, ele já está preparado para receber crédito na conta dele, porque ele tem lá dentro das variáveis globais uma variávelzinha chamada balance. Tá? Então, eu tenho como saber a conta, o saldo daquela conta que está lá criada pelo smart contract. Por mais simples que seja, um smart contract pode ser um hello world da vida, aí você publicou, ele vai dar o saldo. Tá bom? Então vamos prosseguindo aqui falando sobre transparência da blockchain. Tá? Então a gente fala muito sobre transparência, publicidade das transações. Vamos mostrar isso na prática para vocês identificarem aí o conceito de transparência nas transações públicas das redes blockchain. Tá? É importante a gente saber o seguinte: na maioria das redes, não são todas, particularmente Ethereum, Solana, Bitcoin, etc. Tem outras mais, Polkadot, enfim. As transações são transparências e verificáveis online. Nas aulas anteriores, a gente conversou um pouquinho aqui sobre redes de primeira camada, de segunda camada, L2, né? Então, também essas redes aí, L2, elas também têm essa transparência, que herdam, digamos assim, da transparência da sua rede L1, tá bom? E essa transparência, ela é permitida por meio de uma aplicação, né, disponível na internet, chamado Etherscan. Então vamos mostrar aqui para vocês a Etherscan. Então está aqui nossa Etherscan e eu posso colocar, aqui são algumas transações, ó, transações registradas, vou trazer aqui para cá, fica mais fácil para poder. E nós temos o que tem de transações registradas, o valor da moeda da rede Ethereum, né, que é o Ether, ou Ether, tá? E aqui nós temos as transações, ó, tá? Eu tenho aqui, vamos ver, as últimas transações, está aqui o endereço desse usuário aqui, essa pessoa tem 2,9 Ether na conta, tá? E aqui as transações que ela realizou, ela de transferência, né? De quem para quem, tá? O que foi transferido, a taxa de transação que foi cobrada, tá? Opa, deixa eu sumir a minha imagem aqui e fica melhor, né? Peraí. Agora, aí você consegue ver, acompanhar. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma carteira aqui que eu vou verificar. Vamos pegar aqui uma carteira aqui para checar. Coloco aqui em cima o endereço, clico aqui e ele vai mostrar que eu não tenho Ether na minha carteira. Tá? Mas eu também posso entrar aqui na testnet, sepolia.etherscan.io. Aí eu entro na testnet, né? E a coisa funciona igual na testnet. E ela me mostra aqui, ó, que naquele endereço eu tenho 0,2 Ether, tá? É a nossa conta que a gente usa aqui para fazer deploy de contrato, coisa e tal, algumas implantações de teste. E aqui as nossas transações realizadas, ok? Quando é implantação de contrato, aparece lá, tudo registradinho direitinho,
Tá? Então isso é o que se chama de transações garantindo aí a nossa transparência. A questão é, embora eu tenha transações públicas, é difícil saber quem são as partes envolvidas na transação. Eu vejo que a carteira tal, número 13, enviou um valor X para uma carteira número 34. Quem é a pessoa 13? Quem é a pessoa 34? É aí que reside a ideia do anonimato. Então não existe esse vínculo entre o endereço da carteira não custodiada com o endereço da carteira custodiada. Tá? Então, uma carteira não custodiada, não tenho como saber quem é o dono. Tá? Mas, só que não. Ao transferir tokens para uma carteira custodiada, a identidade é revelada. Por quê? Porque eu vou, pelo caminho feito pela carteira custodiada, eu consigo chegar, claro, o beneficiário, né? E ele tem que saber de quem que ele recebeu aquele dinheiro. Ninguém vai transferir dinheiro para você à toa. Então, existem umas questões aí que nós chamamos de OSINT, né? Que é Open Source Intelligence. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. É uma forma que tem de uma contra-inteligência, digamos assim, de rastrear por meio das transferências de quem é aquela conta, tá bom? Então, se você transfere uma cripto de uma carteira não custodiada, carteira sua, MetaMask, para uma carteira custodiada, no caso, uma carteira mercado Bitcoin, por exemplo, de uma corretora, você acaba se expondo. E geralmente isso acontece como? Por quê? Esse movimento pode ser um movimento de ida como de volta, né? Então vamos dar um exemplo. Se eu pego o meu valor, eu estou indo viajar, eu quero levar cripto na viagem, tá? Quero viajar, quero levar cripto na viagem. Vou lá no mercado Bitcoin, compro criptomoeda e falo para o mercado Bitcoin, eu quero que você transfira esse valor para a minha carteira não custodiada e o endereço dela é esse. Então eles vão lá, transferem para a tua carteira não custodiada, tá? Beleza. Acontece que vai ficar registrado quem comprou o Bitcoin ou o Ethereum, e o volume que foi comprado. Depois você vai prestar conta disso daí, caso haja um ganho de capital posteriormente. Tá bom? Então, quando você transfere da sua carteira privativa para uma corretora, você acaba revelando. Aí você pergunta, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu transferi o dinheiro para minha irmã. Minha irmã tem lá uma conta no mercado Bitcoin. Eu peguei e transferi da minha wallet, porque eu estou viajando, estou aqui no exterior, eu comprei umas cripto e eu estou transferindo para ela. Esse dinheiro vai aparecer? Vai aparecer. Quando ela receber esse dinheiro, ela vai saber que houve uma transação. Não vai saber que foi você que enviou, mas vai saber que veio de fora um valor para a conta dela, a conta da tua irmã lá. E aí vem a pergunta, pode ser, a depender do volume transferido e tudo mais, né, do que você comprou com aquilo, que vem a pergunta, esse dinheiro veio de onde? Qual é a origem desse dinheiro? Dinheiro tem rastro. Não tinha com a rede peer-to-peer, mas agora tem, né? Com o QIC agora acabou tendo. Então ela pode ser, digamos assim, convidada a dizer que recebeu o dinheiro de você. E você vai ter que dizer também de onde veio esse recurso aí que você recebeu. Então a coisa está caminhando nessa direção. Por quê? Porque agora as exchanges estão pegando muito firme em relação à questão do fim do anonimato. Então, quer ter uma carteira, quer investir em criptomoeda, beleza. A fase do investimento anônimo já passou, tá bom? Resumo então. Tipos de carteira não custodiada, as wallets e smart contracts são carteiras que a gente pode dizer que são não custodiadas,
e as custodiadas, que são aquelas contas em corretoras, tá bom? As transações são transparentes e auditáveis na maioria das redes, tá? Existem redes que, por padrão, elas são fechadas e até de alguma forma estão sendo banidas, né? Está havendo um desinteresse muito forte aí das corretoras em trabalhar com elas, particularmente o Monero, tá? Por conta dessa característica que ele tem de anonimato absoluto, né? Então, as carteiras não querem criar caso aí com as carteiras, as exchanges não querem criar caso com a regulação, seja dentro ou fora do Brasil, tá bom? Então, essa aí é o anonimato. Finalmente, ele é perdido quando eu vinculo uma conta de uma exchange. Então, supondo, você tem aqui mercado Bitcoin, tem umas criptos que você comprou, ganhou, ou investiu num NFT que valorizou, beleza. Transferiu esse dinheiro para sua carteira não custodiada, vai haver o link, o elo, vai haver aquela ligação. Você transferiu o dinheiro para quem? Quem é esse endereço aqui? Você vai ter que prestar conta. Então, por uma forma de engenharia social, vai se chegando, vai se descobrindo o caminho que a cripto vai fazendo até chegar do outro lado da linha. Tá bom? Isso aí a gente vai falar mais adiante quando a gente falar de OSINT, que é Open Source Intelligence. Tá bom? É isso. Eu agradeço aí por você assistir. Obrigado aí por participar aí do nosso canal. Divulgue, curte, compartilhe com seus colegas. E aproveitando, até para dar um suporte aqui para o nosso canal, né? Nós estamos dando curso gratuito. Então tem um livro aqui da minha autoria chamado Civilização Codificada. Ele está disponível no link que eu vou colocar aqui na nossa aula de hoje. E também está na Amazon. Você pode procurar ele pela Amazon, mas no link aqui, eu acho que o preço é mais barato. Eu estava olhando na Amazon, o preço lá é bem mais alto. Tá? Então é um livro que fala sobre diversos assuntos. É um livro que tem aproximadamente 90 páginas, tá? E tem bastante conteúdo que fala sobre a evolução da Web3, quais são os tipos de redes que estão na Web3. Então, tudo com ilustrações, com gráficos, com códigos de exemplo. Então, eu acho que o livro é um livro bastante interessante, tá? E que você pode, digamos assim, colocar aí na sua estante, tá? Tem um material aqui, você pode escanear e ter acesso a um material exclusivo. É um livro que eu construí com muito carinho, justamente por acreditar aí na plataforma Web 3.0, na descentralização, como eu sempre falo nas minhas postagens. Tá bom? Então agradeço por você estar aqui conosco. Marca aí clica, dá um like para nós, né, para a gente ter um feedback aí do trabalho que a gente está fazendo. Marca aí o sininho para poder receber notificações e eu te aguardo na próxima aula, tá ok? Obrigado, até lá.